No último domingo, o Carlão trouxe uma palavra. Na verdade, nós estamos trazendo uma série de mensagens falando sobre prosperidade. Hoje é a segunda mensagem. Na semana passada, o Carlão ministrou falando sobre o quê? Vocês lembram? Sobre honra. E ele trouxe alguns aspectos, sobre a honra, nos ensinou a honrar a Deus, a honrar as pessoas que estão ao nosso redor, nossos familiares, a honrar as nossas autoridades espirituais. E nós aprendemos que essa honra, é um princípio para que a gente venha alcançar a prosperidade, e que essa honra ela não tem a ver somente com uma questão financeira. A gente aprendeu que a honra ela abrange tantos outros aspectos. Nós podemos honrar em nossos familiares, nossos parentes, com o nosso tempo, com a nossa educação, com o nosso amor. Nós podemos honrar a Deus, sim, financeiramente, com nossos bens, mas também com a nossa adoração, com a nossa dedicação à obra, e podemos honrar as pessoas ao nosso redor. Então esse foi o primeiro ponto, da série de mensagens, embasado na palavra do Senhor, que é a Bíblia, para nós aprendermos um pouco mais sobre prosperidade. Então a honra, ela abre portas para a prosperidade. E o Carlão ministrou na semana passada. E nessa semana, hoje, eu quero trazer uma palavra sobre generosidade. Ensinar a igreja que a generosidade também é uma chave que abre portas para a prosperidade. Mas antes eu queria que você curvasse sua cabeça e que nós orássemos em nome de Jesus, para que o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento, para que seja uma palavra que venha a ser semeada e gerar frutos em nós, amém? Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de trazer algo precioso à tua igreja. Senhor, eu clamo que não seja apenas uma palavra lançada ao vento, mas que o coração da tua igreja esteja aberto a receber aquilo que o Senhor tem para eles, Pai, porque eu tenho a convicção de que vão abrir as portas da prosperidade para a vida de cada um desses irmãos. Em nome de Jesus, que venha gerar frutos nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então eu queria abrir essa mensagem. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, às vezes os irmãos me vêm subindo sem Bíblia aqui. Eu já expliquei, mas vou explicar novamente. Hoje a gente tem um celular que ele acaba aumentando as letras, e a Bíblia de papel ela não tem ainda tem a Bíblia grandona com letra grandona, mas eu subo aqui só para mim ter acesso a uma letra maior, se eu precisar. Então eu queria que você acompanhasse aí com a sua Bíblia o texto-chave, o texto base que eu vou usar. Na verdade eu vou ler ele agora no início da ministração, e no decorrer da ministração vou falar um pouquinho mais sobre isso que acontece nesse momento aqui em João 12:1. Se você abriu, diga amém. Se você não abriu, diz aleluia. E eu sei que alguns não vão abrir porque vai acompanhar aqui pelo slide. Eu vou aqui pela minha folha. E fala assim esse texto: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dentre os mortos. E fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro, arrátel mesmo, de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não por cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixa, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Eu quero usar esse momento da Bíblia para fazer um paralelo, na verdade, entre o que é generosidade e o que é egoísmo. Você nota que aquela mulher Maria, ela tem um ato de extrema generosidade para com Jesus,
E Judas, no auge ali do seu egoísmo, da sua indignação, demonstra o quão egoísta ele era, porque ele não concorda com a atitude daquela mulher. E hoje em dia, irmãos, se falar de generosidade, seja em qual ambiente você esteja, é um desafio. Porque a sociedade lá fora tem ensinado que, na verdade, o individualismo deve imperar. Tudo tem girado em torno de si. Tudo tem girado em torno de nós mesmos, das nossas conquistas individuais. Então as pessoas, elas têm baseado as suas conquistas no fruto do seu próprio suor, sem conseguir entender que diretamente Deus sempre vai estar conectado à sua conquista. Deixa eu te falar uma coisa, mesmo que você não perceba, Deus, ele está diretamente conectado a tudo que você conquistou. Tudo que você conquistou na sua vida tem as mãos de Deus, por mais que você não se apercebeu disso. E indiretamente também, há pessoas que estão envolvidas nessa conquista que você tem e você talvez não se apercebeu disso. Por quê? Porque justamente a sociedade tem nos ensinado ao contrário. Tudo gira em torno de nós, das nossas lutas, das nossas batalhas. E veio através do nosso suor. É isso que se tem ensinado lá fora. Mas na verdade, eu seria ainda mais ousado em dizer que Deus tem muito mais mérito nas suas conquistas do que você próprio. Deus, ele tem muito mais mérito naquele carro que você conquistou, naquela casa que você conquistou, naquele casamento, naquela prosperidade que você conquistou. Ele tem muito mais mérito do que você próprio. Mas talvez você fale, mas eu suei, mas eu fiz isso, mas Deus tem muito mais mérito. Quantas vezes em algum momento da nossa vida nós estávamos indo para a esquerda, onde a gente ia quebrar a cara, e de repente a gente sente uma sensação dentro de nós, e parece que a gente se volta para a direita, e é justamente o lugar onde a gente deveria estar, e quando passa o tempo a gente fala, olha, se eu tivesse ido para a esquerda, mas a minha sensação, eu tive uma sensação, então eu fui inteligente e virei, e me voltei. Não, irmãos, foi Deus que te deslocou de volta ao caminho certo para você alcançar o objetivo que Ele já tinha para você. E da mesma maneira, quantos livramentos de Deus nós vivemos constantemente, que nós nem sabemos, na verdade, quantas vezes Deus tem nos livrado, quantas vezes Deus tem nos tirado de situações e nós não sabemos. Então Deus tem muito mais mérito naquilo que nós conquistamos do que nós próprios temos. Quantos creem nisso? E além de tudo, Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado condição física, psicológica, mental, para que a gente possa alcançar ainda mais e mais e mais coisas. E essa é a chave da generosidade, porque quando nós entendemos, por que a sociedade lá fora não é generosa? Porque ela não consegue ver isso, ela não consegue ver Deus em nada. Ela não consegue ver Deus nas conquistas. Então isso faz com que elas se tornem pessoas independentes e individualistas. Mas quando você olha para Deus, a generosidade e a bondade dele que ele teve para com você, que não merecia nada, você olha e você fala, não, eu preciso ser generoso, porque eu não merecia nada do que eu tenho. Ainda que eu tenha me esforçado pouco, Deus se esforçou muito mais do que eu. Deus fez muito mais do que eu poderia fazer para eu chegar onde eu estou. E essa é a chave da generosidade. Reconhecer que Deus fez muito mais por mim. Tudo em nós começou em Deus e por Deus. E Ele é o principal colaborador para que alcancemos nossos objetivos. E quando compreendemos isso, vamos naturalmente ser generosos, pois reconhecemos que tivemos uma ajuda fundamental que não cobrou nada por isso. Ou seja, Deus não nos cobrou pela nossa saúde, não nos cobrou pelas nossas mãos, nossos pés, o ar que respiramos, a nossa inteligência, a nossa sabedoria. Deus não cobrou absolutamente nada de nós para ter nos dado isso. É interessante que o dicionário diz que generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefícios de outrem. Que é justamente o que Deus fez através de Jesus. Para o nosso benefício, Jesus se entregou, né? Jesus é a essência da generosidade extravagante. E assim com Deus também.
Quando você olha Gênesis, a criação, né? Deus criou o homem. Mas na verdade Deus foi extremamente generoso com o homem, porque ele cria tudo antes de colocar o homem naquele ambiente. Então Adão, quando ele desperta, ele já tem tudo nas mãos, sem precisar fazer nada. Vem uma mulher, né? Que é benção, em nome de Jesus. Então Deus deu tudo para ele, prontamente, extremamente generoso. E o intuito de Deus é que Adão também tivesse essa mesma generosidade, esse mesmo DNA generoso. Mas você conhece a história que Adão pecou. E o DNA do pecado passa a habitar em Adão e automaticamente em nós. A maldade, o egoísmo e essa falta de generosidade também começa a imperar em nós, porque há um DNA de Adão em nós. Mas não se esqueça que há o DNA do Senhor também em nós, que nos criou a imagem e semelhança dele. Mas é necessário que a gente tenha frutos dessa generosidade. É isso que o Senhor quer de nós. Quando nós passamos pelo processo do novo nascimento, automaticamente esse DNA de Deus, da generosidade, é para estar manifestando em nós. Eu vou dar um exemplo clássico aqui. Por exemplo, o Carlão e a Bia, eles têm a Manu, olha. É Manu e a Lolo. Mas juntando as duas, dá Manu. É ótimo. A Manu e a Lolo. Fisicamente, eles são a imagem e semelhança dos pais, não são? São ou não são, igreja? Fisicamente, são imagem e semelhança do Carlão. E conforme o convívio, você vai ver que até o jeitinho de andar, o jeitinho de falar, o jeitinho de se expressar, vai fazer com que eles reflitam aquilo que eles veem nos pais. Mas isso é o exterior, é a imagem e semelhança. Mas, conforme a Manu e a Eloá convivem com o Carlão e a Bia, e eles olham dentro da casa o comportamento do Carlão e da Bia, se o Carlão é generoso dentro do ambiente de trabalho dele, se o Carlão é generoso nas orações, se o Carlão é generoso na educação, se o Carlão é generoso como ele trata a esposa, se o Carlão é generoso no amor para com os filhos, automaticamente esse DNA que já está nela, por conta da comunhão que há entre pais e filhos, esse DNA vai ser manifesto. Irmãos, esse DNA da generosidade que há em nós, que Deus nos deu, ele é manifesto através da sua comunhão. Quanto mais você reconhece e vê o quanto Deus é generoso para com você, automaticamente você vai refletir aquilo que você vê o Pai fazendo. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Natural que nós expressemos aquilo que são da característica do Pai. Amém? Agora que eu falei um pouquinho, né, sobre a generosidade. Essa generosidade que está no nosso DNA, que Deus nos deu, que está em Deus extravagantemente, que em nome de Jesus nós vamos chegar a ser extravagantes também nessa generosidade. Eu queria falar sobre 3 aspectos que Jesus nos ensina sobre a generosidade. E para isso eu vou usar a Bíblia também, lá em Lucas 18. E a primeira lição que eu aprendo com Jesus sobre isso é que o inimigo da generosidade é o egoísmo. Presta atenção nesse texto. Esse é um momento em que Jesus está andando e ele se encontra, né, certo jovem para Jesus, e você vai ver esse diálogo, fala assim: perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Aí Jesus continua, fala assim: sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Então era um jovem que queria saber de Jesus sobre a vida eterna, e Jesus fala para ele sobre os mandamentos, e ele fala: eu tenho cumprido todos os mandamentos. E Jesus disse, e quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa,
vende tudo que tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Presta atenção um pouquinho e volta ali. Olha o que Jesus fala assim, ó. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe, ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vírgula. Vem e me segue. Então Jesus fala para ele. Esse jovem chega até com uma certa arrogância, uma certa soberba, uma certa prepotência diante de Jesus. Senhor, eu tenho cumprido tudo. Então Jesus chega diante dele, então espera aí. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Vem e me segue. Então é muito interessante como Jesus lida com esse jovem. E nós sabemos que obras de caridade não são condições para a salvação, mas Jesus conhecia o coração daquele rapaz, que apesar de cumprir alguns mandamentos da lei, ainda não tinha o coração desapegado às coisas materiais. No caso dele, o dinheiro. Irmãos, aquele jovem, ele era tão rico que ele era escravo. Ele era escravo da sua riqueza. E Jesus ali estava dando uma oportunidade para ele ser liberto e ele não compreendeu. Entenda que mesmo ele cumprindo os mandamentos e seguindo a palavra, ele não conseguiu entender que o caminho era seguir Jesus. O egoísmo dele matou ele naquele momento. Ele preferiu o dinheiro a seguir o próprio Cristo. E isso é muito sério. Um outro ponto que você nota nesse jovem, né? Quando se segue o texto, a Bíblia fala que quando Cristo fala para ele vender os bens, ele fica triste. Quantas pessoas, infelizmente, que nós conhecemos que o dinheiro tem dominado o humor dela, o dinheiro tem dominado aonde ela vai e o que ela faz, o dinheiro tem decretado o que ela faz. Você sabe que todo mundo passa por crises e dificuldades financeiras, não é verdade? E eu também sou alguém que não só passo, como já passei. E principalmente nos primeiros períodos da minha conversão, e eu tive que lidar com situações a qual eu tive que aprender a lidar. Então, eu era escravo do dinheiro, porque o dinheiro determinava o meu humor. Quantos aqui não conhecem aquelas pessoas que, quando ela está bem, ela está com o dinheiro no bolso, aquela carteirona cheia, então é selfie, é biquinho, né? É alegria, sorriso no rosto. Sexta-feira, às vezes, para ela, para alguns é na sexta-feira, para outros no quinto dia útil. Falou do quinto dia útil, o que acontece? Coração dispara, é alegria. Quando chega o sexto dia útil, já vem a tristeza. Né? Acabou o dinheiro. Por quê, irmãos? Porque o dinheiro está definindo o seu humor. E eu me lembro que isso causou atritos dentro da minha casa e eu fui me atentar a isso, porque a palavra me trouxe revelação. Né, causava atrito, porque eu estava em casa e eu e minha esposa, às vezes a gente queria comer um lanche, queria fazer alguma coisa, e não tinha dinheiro. E aquilo estava definindo o meu humor. Até um dia que eu, lendo a palavra, tendo revelação, eu cheguei em casa e eu me lembro que eu chamei ela bem sério. Eu falei, olha, a partir de hoje, o dinheiro não vai definir o nosso humor dentro dessa casa. A partir de hoje, quem governa aqui é Cristo, e é Ele que define o nosso humor, é Ele que define a nossa alegria, é Ele que define o nosso dia de amanhã. E me perdoa nas vezes que eu fui bruto com você, por conta que eu não tive condições de suprir isso ou aquilo. E hoje, irmãos, nós somos muito bem resolvidos com relação a isso. Porque eu não sou escravo do dinheiro. Porque Jesus me libertou. E foi o que faltou a esse homem. Jesus deu a oportunidade para ele se libertar naquele momento. Mas ele não aceitou. E ele ficou triste. Uma outra passagem que a gente pode aprender e fazendo um paralelo, veja como é interessante, quando você vê Lucas 19, no verso 1. Jesus agora vai interagir com outro homem. E fala assim o texto, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu a um sicômoro. Sicômoro é uma árvore, tá, gente? Estou errado, pastor Edmar? Tá certo, então tá bom. Para o ver, porque havia de passar por ali.
E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então, só segura um pouquinho, né? A mesma coisa, parecida ali, só que Zaqueu era conhecido ali na região. Então, um homem pecador, um homem que se aproveitava de certas circunstâncias, né? E as pessoas ao redor se incomodaram porque Jesus estava indo justamente à casa dele. Próximo. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Veja bem, você viu Cristo falando alguma coisa para Zaqueu aqui? Você viu Jesus falando: olha, você vai ter que vender as coisas, como ele falou para aquele primeiro homem? Agora o texto continua. Então Zaqueu, né, se prontifica, e o texto continua. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Mas irmãos, não veio a salvação porque Zaqueu vendeu as coisas. Veio salvação porque Zaqueu recebeu Jesus. Não tinha a ver com o dinheiro. Tinha a ver com a escolha de Zaqueu em receber Jesus. Automaticamente, ele matou o egoísmo dentro dele e foi generoso. Ele se prontificou sem Jesus precisar falar com ele. Sem Jesus falar: venda, faça. É interessante que na lei judaica, quando você tinha prejudicado alguém financeiramente, a orientação é que 20% fosse restituído. Zaqueu fez o dobro. Isso é extravagância na generosidade. E qual que é o moral dessas duas passagens? Aquele jovem rico que exteriormente demonstrava ter nascido de novo, quando tem a sua fé posta à prova, não consegue prosseguir. Já Zaqueu, um pecador confesso, logo mostra sinais claros de um novo nascimento, manifestando o DNA generoso de Deus num ato de fé. Aquele que tanto falava, aquele que tanto cumpria, aquele que tanto fazia, quando Jesus disse: então pare e me segue, ele não consegue. Porque tinha a ver com exercer fé através da generosidade. E aquele a qual subiu numa árvore e conhecia a sua fama ali nos derredores e sabia o quanto era condenado e acusado, ele não espera Jesus. Ele vai e num ato de generosidade ele se prontifica e reconhece e vende e escolhe e decide vender seus bens. E ainda, aqueles que ele defraudou, ele ressarci 4 vezes mais. Isto é um sinal do DNA da generosidade de Deus, do novo nascimento, sendo manifesto através da vida do homem, instantaneamente. E um outro que caminhou, sabe-se lá quanto tempo, ouvindo a palavra, não conseguiu manifestar quando teve um encontro frente a frente com o Senhor. E essa questão daquele jovem é muito séria, irmão, se você parar para pensar. Veja bem, quando Jesus fala para aquele jovem: venda tudo, dê aos pobres e me siga, Jesus em nenhum momento está interessado no dinheiro dele. Porque Jesus não falou assim: venda tudo, pega e coloca na bolsa de Judas aí, vamos guardar esse dinheiro. Mais tarde eu vou precisar. Não, Jesus fala: dê aos pobres, porque Jesus estava interessado era nele, na salvação dele. Agora veja só, você acha que Jesus não teria poder suficiente para que a partir daquele momento que aquele jovem decidiu vender tudo, largar tudo e seguir Jesus, você acha que Jesus não teria o poder suficiente para restituir 4, 5, 10, 20, 100 vezes mais o que ele vendeu e deu aos pobres? Você acha que Jesus ia tirar ele daquela situação e deixar ele às mínguas, sem ter o que comer, sem ter nada? Não, Jesus estava dando oportunidade para ele se libertar de uma vida de escravidão ao dinheiro. E quando ele entendesse essa libertação e fosse generoso, aprendesse o que é generosidade, provavelmente ele ia ser muito mais próspero do que já era. E Jesus faz isso constantemente conosco. Isso é fato. Agora eu queria voltar ao texto que nós lemos. Na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre
a atitude de Judas, mediante a postura de Maria, no texto que nós lemos em João 12, a partir do verso 5, você começa a ver a atitude de Judas, mediante ao que aquela mulher fez. Irmãos, e aqui há um segredo, há uma chave por trás disso que essa mulher fez. E eu queria que você se atentasse a isso. Porque não tem a ver com dinheiro, irmãos. O que ela fez não tem a ver com dinheiro. É algo que vai muito mais longe. E a primeira coisa que nós vemos é Judas incomodado pela generosidade extravagante da mulher. Agora, por que Judas ficou tão incomodado pela generosidade daquela mulher? Ao primeiro ponto, ele não se expressa, mas todo coração egoísta sempre vai se incomodar com a generosidade do outro, porque são atitudes que, na verdade, ele não consegue ter. Irmão, presta atenção, toda pessoa que ela se incomoda com a sua generosidade, seja em qualquer aspecto, ela se incomoda porque, na verdade, ela não tem coragem de fazer o que você faz. Toda vez que você é criticado porque você é generoso demais no ministério, que você dedica seu tempo demais no ministério, que você lê demais a Bíblia, que você ora demais, que você abençoa demais a obra, que você abençoa o som, que você dizima. E toda vez que você recebe uma crítica por conta dessas atitudes, você vai notar que essa crítica vem de pessoas egoístas. Porque no fundo, ela jamais teria coragem de fazer o que você está fazendo. Então a maneira dela diminuir você é diminuir os seus atos, é minimizar os seus atos, é minimizar a sua generosidade. E isso foi o que Judas fez. Na verdade, ele se incomodou com aquela atitude porque ele sabia que ele não tinha condições de fazer aquilo. Para ele era algo que ia muito além. Judas era escravo do dinheiro, assim como aquele jovem rico que se encontrou com Jesus. Um segundo ponto que nós vemos, ainda no versículo 5, aí começa a manifestação verbal de Judas, dizendo que o valor do perfume poderia ser dado aos pobres. Mas, porém, no versículo 6, prova que ele não estava preocupado com os pobres, pois ele estava roubando os pobres. Judas era ladrão. E ele queria camuflar esse egoísmo dele com boas ações. Então, o coração egoísta sempre vai tentar camuflar esse defeito com um falso senso de generosidade. Já viu quando você vai abençoar o seu líder? Você vai, sei lá, fazer qualquer coisa. Vou dar um exemplo banal. É melhor comprar uma cesta básica do que você ofertar na sua igreja. Irmãos, eu não dizimo, mas eu compro todo dia uma cesta básica e dou lá na instituição de caridade. Amém. Você está fazendo uma obra de caridade, mas você está deixando de dizimar. Então, camuflar esse egoísmo com um falso senso de generosidade é o que Judas estava fazendo aqui. Ele estava tentando camuflar algo, uma falha, um defeito de caráter que ele tinha. Uma outra coisa que Judas fez, que eu acho que é a pior de todas, às vezes a gente está ministrando aqui e você vai lembrando, né, de situações que você viveu e às vezes, infelizmente, de pessoas que convivem ao seu redor. Infelizmente, irmãos, para nossa dor, esse egoísmo às vezes tem chegado até mesmo dentro da igreja, contaminado o coração dos irmãos, que não têm entendido sobre essa questão da generosidade. E esse egoísmo tem sido camuflado dentro do coração dos irmãos. E essa palavra, em nome de Jesus, que seja para libertar da escravidão, para libertar, irmãos, do egoísmo. Amém? Agora, uma outra coisa muito séria que Judas fez, que eu acho que é uma das que vai nos deixar mais indignados, é que a extravagância de Maria incomodou a frieza do coração egoísta de Judas. Ela pega o salário de um ano e joga nos pés de Jesus.
Então quem tem o coração egoísta sempre acha que poderia fazer melhor que o outro. E ainda que não lhe caiba opinar. Irmãos, isso é muito sério, meu Deus. É a mesma coisa. Vou dar um exemplo. O pastor Edmar, não é o caso, tá? Mas também se for, alguém vai procurar ele. O pastor Edmar precisava de R$10 para pegar o ônibus, para ir embora, ou para abastecer o carro. R$10 é pouco, né? Nós vamos manter os 10? Faz conta que é gasolina de 20 anos atrás. Ele está morando perto agora, então tá. Ele precisa de R$10. E aí o Clévio, que é um irmão generoso, ouve aquilo que o pastor Edmar precisa de R$10, né? E ele tira R$50 do bolso e vai até o pastor Edmar, sem falar nada, e dá R$50 para o pastor Edmar e fala: olha, eu sinto no meu coração de te abençoar. E pega R$50 e dá. O Léo, que estava do lado, olhou aquela cena. E aí o pastor Edmar acaba o culto e ele vai todo contente, com 50. Vai pôr 10 de combustível e gastar os outros 40. O Léo olhou aquela cena e ele chama o Clévio. Ele falou: Clévio, você está louco? Você não escutou? Ele precisa só de R$10. Não é 50, é 10. Se você desse só 10, sobraria 40. Dava para você abençoar um outro irmão. Dava para você abençoar o Carlão para comer um pastel. E daí eu ia junto com ele. Irmãos, veja só que ponto chegou Judas. Ele quer definir o que a mulher faz com aquilo que é dela. Agora está aparecendo o espírito de Judas. O espírito de Judas. Ele quis definir, ele não tinha direito de dar palpite em nada, não era dele. Irmãos, quantas pessoas às vezes você conhece, infelizmente, e eu vou falar com todo amor e carinho do mundo, você tem total liberdade de você não entregar seu dízimo. Você tem total liberdade de frequentar uma denominação e não ofertar dentro dela. Você tem toda a liberdade de, quando se levanta uma oferta dentro de uma igreja, de uma instituição, você tem total liberdade de não participar. Até mesmo Deus dá essa liberdade para você. Quem somos nós para fazer o contrário? O que é fora do comum é você querer barrar a liberdade do irmão que está fazendo. É você querer ir lá ensinar ele ao contrário, ou você pregar ao contrário, porque você não faz. É você querer definir o irmão o que ele faz ou não, com aquilo que Deus abençoou a vida dele. É o que Judas fez aqui. Querer definir algo que ele não tinha direito de palpitar. E Jesus repreendeu Judas, pois Judas ficou incomodado com a atitude da mulher. Sabe, irmãos, Judas era ladrão. E Jesus sabia disso. A Bíblia fala que dinheiro era colocado na bolsa e Judas retirava. E Jesus em nenhum momento repreendeu Judas por essa atitude. Eu fico me pensando, né, depois meditando sobre essa ministração, não cabe a mim dizer se Judas vai ao inferno, se não. No dia do juízo final eu sei de uma coisa: Judas não vai poder dizer que não teve a chance de mudar. Jesus andou com ele a todo tempo, deixando uma bolsa cheia de dinheiros sobre a responsabilidade dele, e deu oportunidades para ele enquanto caminhou com Judas para que ele mudasse o caráter. Ele não mudou porque ele não quis, foi uma escolha dele. E eu ainda vou mais longe: se Judas realmente foi condenado, a raiz da condenação de Judas não foi ter entregado Jesus. A raiz da condenação de Judas foi o egoísmo e a ganância e a avareza dele com relação ao dinheiro. Judas, se foi condenado porque era avarento. E a avareza dele levou ele a entregar ao Senhor. Então isso é muito sério, há um princípio por trás dessa escravidão com relação ao dinheiro.
Quando nós ministramos, não estamos falando simplesmente de dinheiro, estamos falando de algo espiritual que aprisiona as pessoas. E é uma cegueira que elas não conseguem enxergar. E foi o que aconteceu com esse homem. Jamais ele vai poder dizer, Jesus, eu nunca tive uma chance. Foram anos andando com Cristo. E foram anos Cristo permitindo que ele tivesse a liberdade de escolha. E ele sempre teve essa liberdade. Agora, o segundo aspecto que eu aprendo com Jesus sobre generosidade é que Jesus é o modelo da generosidade. Na verdade, Jesus é o modelo da generosidade extravagante. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 9, fala assim, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Jesus abriu mão do reino, da coroa, abriu mão de tudo e se fez pobre por nós, para que nós fizéssemos ricos. E agora, irmãos, como é que eu consigo seguir esse modelo? Porque é um modelo extremamente nível hard. É um modelo extremamente num nível acima, talvez, do que você fala, nossa, será que eu consigo chegar? Nós conseguimos, em nome de Jesus. Como ser generoso com ele? Olha o que fala lá em 1 Timóteo 6,16. Eu errei, é? Perdão, 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, fala assim, em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem. Está falando aqui para quem? Para os ricos, tá? Sejam ricos em boas obras e generosos, prontos a repartir. Então, como ser igual a Cristo? Seguindo a palavra. Então, eu vou falar três pontos aqui. O primeiro é através da fé na palavra. A fé na palavra vai fazer que você siga aquilo que Cristo orienta a fazer. Ou seja, você crê nessa palavra como verdade? Quantos creem? Amém? Então, automaticamente, a sua fé vai definir as suas atitudes. Então, se você crê, você vai ser generoso. E quando eu falo generoso, eu falo em todas as áreas e também na área financeira. Na verdade, principalmente na área financeira. O segundo aspecto é sentir-se constrangido em relação ao que Deus faz em nosso favor. Irmãos, como eu falei no início da ministração, quando você tem a convicção daquilo que Deus fez por você, da onde Ele te tirou e daquilo que Ele continua fazendo por você, é inevitável que você tente ser ao menos um pouco grato, tenha um ato de gratidão a Ele e tente ser ao menos generoso como Ele é com você. Isso é, cada ação tem uma reação, isso é uma reação daquilo que nós recebemos do Senhor. Então, quando você é constrangido por esse amor, é natural que você comece a fazer coisas que até você vai falar, que loucura, mas que loucura gostosa, em nome de Jesus. Um outro ponto é que, para Deus, o nosso dinheiro ele não faz diferença. Mas como está o nosso coração. A generosidade, irmãos, ela não pode ser um estado de espírito. Ela tem que ser uma característica nossa. Algo que a gente vive constantemente. Eu não posso levantar de manhã, e eu abro a janela, e eu olho aquele sol, e eu falo, não, hoje está um dia bom para ser generoso. Hoje eu vou ser generoso, hoje eu vou dar bom dia para minha esposa. Hoje eu vou dar 5 glória a Deus na igreja. Hoje eu vou cumprimentar o irmão de diaconia, dar um abraço em 7 pessoas, quando mandar eu dar em 3. E eu vou ser generoso, vou abençoar, ia dar tanto, vou dar tanto. E daí chega no outro domingo, o dia não amanheceu tão bom, foi chuvoso. Não, hoje não está para ser generoso. Hoje minha esposa vai ver, meu marido vai ver. Hoje, a generosidade não é um estado de espírito. É uma característica que a gente transmite dia após dia. Amém? E o terceiro ponto que eu aprendo
com Jesus sobre generosidade é que Deus, deixa eu olhar meu tempo, Deus recompensa a generosidade. Preste atenção no texto de Marcos 14, 9, fala assim: eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela, no caso essa mulher, Maria, o que ela fez será contado em sua memória. Aquele ato daquela mulher é contado hoje, e vai ser contado para todos sempre, até que Jesus volte. E aquele ato marcou. E o que Maria fez é contado até hoje. Maria será lembrada como recompensa da sua generosidade em relação a Jesus. Irmãos, antes de vir assim, eu estava meditando sobre a atitude dessa mulher. E há um segredo, há uma chave por trás daquela atitude. Quando você olha o texto base, né, que eu coloquei, você vai notar que Jesus estava indo na casa daqueles homens, daquela mulher, 6 dias antes da Páscoa. Ou seja, 6 dias depois desse ato dessa mulher, seria um dia festivo, porque a Páscoa é um dia festivo para os judeus. É um dia onde eles iam comer juntos, eles se alegravam porque foi o dia que eles foram libertos da escravidão do Egito. Então Jesus foi naquele ambiente 6 dias antes da Páscoa, 6 dias antes de um dia festivo. E é importante você lembrar que Maria era irmã de Lázaro, ao qual Jesus havia ressuscitado. E por que aconteceu isso? E por que essa mulher teve esse ato de generosidade? Agora eu queria que você mentalizasse comigo aqui. Estavam às vésperas de uma festa, de um dia festivo. E aí Jesus está sentado à mesa junto com Lázaro e conversando. E aí Marta preocupada com os afazeres. E Maria andando preparando a comida, porque seria uma ceia. E os discípulos sentados ao redor. E aquele bate-papo gostoso. Mas Jesus falando ali com Lázaro. E de repente, eu estou fazendo aqui um exercício mental para você entender por que essa mulher fez isso. E de repente, aquela mulher para, talvez com algo de comida preparado nas mãos, e ela observa Jesus conversando com um irmão, com Lázaro, e batendo um papo com Lázaro. E aí ela se lembra que são vésperas de um dia festivo. E se tempos atrás Lázaro não tivesse encontrado com Jesus, aquele dia era um dia de luto. E aquela mulher se deu conta, e ela podia olhar o irmão vivo ali sentado, conversando com Jesus. E ela fala, hoje era para ter luto nessa casa e hoje é a vida. Era para eu e minha irmã estarmos chorando aqui sem o meu irmão. Não era para a gente estar preparando um ambiente aqui festivo. Mas porque Jesus entrou na minha casa tempos atrás, houve vida e hoje eu posso vê-lo ali sentado, conversando com Cristo. Irmãos, eu imagino que naquele momento, houve um momento de êxtase naquela mulher. Ela falou, não, eu preciso fazer algo. Eu preciso pegar algo de valor que tenha nessa casa. Eu preciso expressar o quanto eu sou grato com esse Jesus que não deixou que o luto ficasse na minha casa e trouxe vida. Eu preciso, e eu imagino aquela mulher procurando algo. E aí vem aquele vaso de alabastro de 1 ano de trabalho. Um salário de 1 ano de trabalho. E ela, sem pensar, de repente pega aquele vaso. E os discípulos olhando sem entender nada. E ela arremessa aquele vaso, se prostra aos pés de Jesus e começa a adorá-lo. E aí os discípulos todos em volta olhando aquilo. O que essa mulher está fazendo sem entender? Judas, pior ainda, fica indignado. O que essa mulher está fazendo? É um vaso caríssimo e dentro do vaso há um perfume mais caro ainda. E Marta, pior, o que você está fazendo? Vem ajudar aqui. E Jesus olha para esse povo e fala assim, vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Só 2 pessoas entenderam o que estava acontecendo naquele ambiente. Jesus e Maria. Aquela mulher foi tão generosa, extravagantemente generosa, porque ela sabia o preço de uma vida. Onde era para ver luto, onde era para ver morte, havia vida. E aí aqueles discípulos puderam ver isso, ver aquela cena, Judas indignado, e essa história é contada até hoje.
E ela não deu oportunidade para que o egoísmo tomasse conta do coração dela por conta de um ano inteiro de trabalho. Porque não tinha a ver com dinheiro, tinha a ver com gratidão. E ela expressou a generosidade extravagante que já existia dentro dela. Agora, presta atenção, olha aí para o irmão que está do seu lado aí. Olha aí para a família, olha aí para a sua família. Olha aí para tua mãe, para o teu pai. Deixa eu te falar uma coisa. Essa pessoa que está do teu lado aí era um Lázaro. E ela foi ressuscitada, irmãos. Um dia, ela estava morta para Deus. Jesus ressuscitou essa pessoa. Parece irônico, mas ela só está sentada ao seu lado aí, porque um dia ela teve um encontro com o Senhor. Quantos Lázaros na sua vida o Senhor ressuscitou? Quantos momentos que você veio até o culto desanimado porque tinha uma situação morta na sua vida e através da igreja, comunidade de Teleios, através da igreja do Senhor, Ele ressuscitou. Então por que nós temos tanta resistência em ser generosos e em reconhecer tudo que Ele fez por nós? É porque conforme o tempo vai se passando e nós vamos ficando calejados no Evangelho, nós vamos ficando como Judas às vezes. E nós esquecemos que nós já fomos Lázaro, nossos filhos já foram Lázaro, nossos irmãos, as pessoas que estão ao nosso redor. E que Jesus vai ressuscitar muitos Lázaros ainda. Muitos Lázaros vão sentar aí do seu lado, vão ser ressuscitados, muitas situações. Sabe, irmãos, Jesus nunca se preocupou com o que fazemos com o nosso dinheiro, mas sim com o que o dinheiro pode fazer conosco. Por isso, por vezes, ele usou o dinheiro na Bíblia para dar chance das pessoas se libertarem da escravidão, da avareza, do egoísmo. E você nota que o remédio era dado a quem realmente necessitava. Perceba uma coisa. O jovem rico, Jesus orienta que ele dê o dinheiro aos pobres, mas ele discorda. Isso é o egoísmo. Zaqueu, Jesus não orientou nada, mas ele escolhe dar aos pobres. Isso é generosidade. Maria, Judas orienta que o melhor era dar aos pobres, mas ela entrega tudo a Jesus. Isso é generosidade extravagante. Jesus sempre tem um remédio. E ele sabe a quem ele vai dar o remédio. Eu queria que a banda subisse em nome de Jesus. Sabe, irmãos, eu queria que nós tocássemos, se possível, eu não sei se vocês estão combinando outro louvor, mas eu queria... Irmão, todas as vezes que expressamos generosidade, matamos dentro de nós o egoísmo. E assim como Deus deu oportunidade a Judas, deixando o responsável pelo dinheiro. Veja só, irmãos, que Deus nunca mudou o método, ou a estratégia melhor. Deus continua fazendo o mesmo que fez com Judas. Todo mês, toda semana, todo dia Deus coloca algo dentro dos nossos bolsos. Todo mês Deus coloca algo que vai nos prosperar, para nós cuidarmos, assim como Judas fazia. Mas Deus nunca chega diante de você e fala, me dê. Nunca Ele chega diante de nós e fala, me dê, você está tomando. Ele sempre nos dá a oportunidade de escolha. Alguns debatem, alguns buscam embasamento bíblico para não poder ofertar, para não poder dizimar. Mas, irmãos, o método não mudou. Você continua cuidando das coisas de Deus. Você continua assim como Judas, com a bolsa aqui do lado. O que você vai fazer com ela? Isso não cabe a mim, nem à igreja. Cabe a você fazer a escolha. Lá atrás nós notamos que Judas fez a dele. Zaqueu fez a dele. Maria fez a dele. Aquele homem rico fez a dele. O método continua, irmãos. E para nós matarmos esse egoísmo dentro de nós, Deus sempre nos dá a oportunidade de sermos generosos. Fique de pé em nome de Jesus. Queria encerrar com o texto em Hebreus que fala 11:6, que fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
Quem busca a Deus com fé, ele é galardoado. Irmãos, que essa palavra não venha te trazer um peso de acusação, mas eu creio e tenho convicção que essa palavra é uma palavra de libertação. Libertação do egoísmo, libertação às vezes da cegueira espiritual, de não entender sobre a generosidade, de não entender sobre os princípios do dízimo, de não entender a importância de ser generoso, tanto com a tua igreja, com a tua família, e de não entender que não tem a ver somente com dinheiro, mas sim com a tua generosidade, a tua escolha. Amém? Nós vamos adorar o Senhor. Irmãos, aquela mulher foi extremamente extravagante. E eu não sei hoje o que você tem para ofertar ao Senhor, mas eu garanto que durante os anos de evangelho aí, se você tem muito tempo, talvez há muito tempo que você não tem um ato como aquela mulher, em se prostrar e falar: Senhor, obrigado. Obrigado, Jesus, porque hoje eu não sou mais um Lázaro. O Senhor me ressuscitou, o Senhor me deu vida, o Senhor ressuscitou meus filhos, as pessoas ao meu redor, os meus parentes, meus irmãos. O Senhor resgatou o meu ministério, o Senhor ressuscitou a minha vida espiritual, a minha vida financeira, a qual nem eu mais acreditava. Queria que nós adorássemos ao Senhor.